O UFC 323, um evento curioso de despedida do UFC, vem entender. Presta, filhas. Cavaleiros de Brutamontes, donzelas e desdonzeladas, eu sou Fabiano Rampazzo, pisando aqui no octagon de 3 tapinhas. Por que que esse evento tá diferente? Por que que ele tá esquisitinho? É o último evento pay-per-view, no modelo pay-per-view americano nos Estados Unidos. A partir de 2026, os eventos serão transmitidos diretamente. Não haverá mais um modelo pay-per-view, porque eles pertencem à Paramount numa inédita parceria milionária do UFC com essa emissora. Bom, então temos o último evento numerado do UFC do ano, o último pay-per-view do UFC da história e um evento nichado nas duas categorias mais leves do UFC, o que não é inédito, mas não é lá muito comum, né? Peso galo e peso mosca em protagonismo. Já deixa seu like aqui neste vídeo, se você está vendo pelo YouTube, se você está vendo pelo Spotify, bem-vindo, bem-vinda, mas vá também ao YouTube, deixe seu likezinho, porque ele é importante pra gente. E começamos sempre aqui desespinhando algo que ficou entalado ou do evento passado ou de algum assunto recente. Lembrando que o evento passado foi o UFC Qatar, já há 14 dias atrás, quase 2 semanas atrás, Sarukian versus Hooker. Eu tinha dado como nota de corte para esse evento a nota 6. Eu achei o evento legal, e eu dei nota final 3 para esse evento. E para desespinhar, para começar tirando alguma coisa que está entalado aí, eu convido ele, João Menegali Barbie, o Capitão Carisma, o Homem de Mil Faces, o 10º planeta. Bem-vindo, Barbie. O Homem de Mil Faces é nova e eu acho que eu vou adotar, hein? Eu acho que eu vou adotar. Apesar que com uma face como essa, você não precisa das outras 999. Besteira, senhor. O meu espinho é por conta dos casamentos de luta que foram anunciados na semana passada, que eu achei prodigioso, como que todos pra mim foram errados. Literalmente. E é tipo assim, é das coisas que você começa a questionar muito o valor do produto atualmente, né? Que aí a gente tem Paddy Pimblett lutando pelo título interino contra Justin Gaethje. Pra mim, nenhum dos dois deveria estar lá. Bom, é óbvio que a gente deveria ter o Armando Tsarukyan, mas qual que é o sentido de você ter o Justin Gaethje lutando pelo título, sendo que ele foi nocauteado pelo Max Holloway, que está lutando na categoria dos pesos leves neste exato momento? Tiveram casamentos na categoria dos galos entre o Marlon Magomedov e o Davidson Figueiredo. Não é um casamento ruim, mas considerando que ao mesmo tempo eles marcaram Sean O'Malley contra Song Yadong, bicho, o Omar é top 1, o Sean é top 2, qual que é a dificuldade de casar um contra o outro? Da mesma forma, você pode casar o Song Yadong contra o Davidson Figueiredo, um é top 5, o outro é top 6, faz muito mais sentido em termos de ranking. Até a luta da Amanda contra a Kayla Harrison não é uma boa luta, não. Eu entendo o problema, eu entendo que essa luta teve que ser casada até porque a categoria não se mexe, né? É a mesma categoria já faz 10 anos. Não existem novas lutadoras, não existem novas contenders, é uma categoria basicamente morta. Mas você me falar que é uma boa luta, sendo que tem uma pessoa que está saindo da aposentadoria, é um pouco brincando com com a minha cara aqui, sabe? Eu acho realmente que não teve uma luta correta nesse monte de casamento que eles fizeram. Eu olhei para todos eles e falei, os caras estão desistindo na parada. Os caras estão realmente marcando luta para ver se eles conseguem o mínimo de hype possível, sabe? Eu lembro de uma vez que foi quando o UFC passou o Dan Henderson na frente do Jacaré, para disputa de cinturão do peso médio, e eu vi muita gente falando, mas essa é uma luta que traz mais hype. E eu tava falando, mas traz hype o suficiente para você estar matando o esporte? Porque pra mim é essa parada, não é como se fosse uma questão de Conor McGregor passando na frente da fila, que vai ser uma coisa absolutamente explosiva, que vai destruir a bolha, chegar em todo mundo. Não, você tá criando o mínimo de hype possível e você está completamente quebrando o esporte. A disputa de cinturão dos pênaltis, mano. Alexander Volkanovski contra Diego Lopes, bicho. Se você tá defendendo essa disputa, você tá rindo na cara do esporte, cara. O Diego Lopes tem uma vitória contra um cara que tava fora do top 10. Todos sabemos o tanto que o Jean Silva é bom.
Mas essa é a realidade dos fatos. O Volkanovski acabou de lutar com ele. Literalmente acabou, vai ser uma revanche imediata pro Volkanovski. Cara, não é questão da luta em si ser uma luta ruim. Eu tenho certeza que vai ser uma luta boa, mas é um casamento risível. Todos esses casamentos foram risíveis. É esse o meu spin. Cara, eu não sei nem o que dizer. Eu acho que se é pra tentar acrescentar alguma coisa em cima do que você falou, eu fico pensando se o UFC não tá correndo riscos, como marca, de se descredibilizar fazendo uma coisa dessas. É o tipo de coisa que me faz gostar um pouco menos da organização. Acho até, juro por Deus, cara, acho arriscado. Não só risível, mas arriscado. Mas talvez seja o nicho do nicho apenas falando, né? MMA Meloto. Meloto, chega mais, meu camarada. A Wikipédia do MMA, o ser humano mais bem informado sobre MMA do Brasil. Por favor, Meloto, qual o seu espinho na garganta? Bom, só complementando aqui um pouquinho o que o Barbie falou ali, realmente, galera, eu tô também bem, chega a ser triste ver a situação que as coisas estão sendo conduzidas. O UFC parece que não tá querendo mais agradar a sua base de fãs, e sim sempre chamar a atenção daquele público casual que vai assistir de vez em quando, somente quando tem as grandes lutas. Exatamente isso. E aí fica aquela coisa, tá, mas nós que estamos aqui sempre apoiando, sempre é, fomentando o esporte, a gente não vai ter né, o que a gente quer ver. Então, isso que é triste mesmo. Os próprios lutadores envolvidos aí, né? Tanto o Diego Lopes, o Volkanovski, eles já tinham dito que eles não achavam que eram as lutas certas a serem feitas. O Murphy agora deu uma declaração que perdeu a paixão pelo esporte, que ele achou que ia disputar o cinturão. Ele disse, inclusive, que ele não foi pro boxe porque imaginou que lá era que acontecia essas né, tanta política, né? Mas é no MMA agora que tá acontecendo também. Então, tem uma galera que argumenta aí que, é porque o Diego Lopes lutou, né, estão lutando, quem não tá lutando não merece disputar. Mas o cara, será que estão oferecendo lutas pro Evloev, pro Murphy? Será que, sabe, o Evloev, o Murphy teve que enfrentar o Aaron Pico, cara. Todo mundo ficou assim, por quê? Tipo, estão questionando que ele não enfrentou um top 5. Tá, mas tipo, ele queria enfrentar um top 5, não deram, sabe? Então tem essas coisas aí. Por pouco não foi Hélio Rodrigues, né? Hélio Rodrigues que ia disputar o título com o Volkanovski, que também era errado também. Mas enfim, meu espinho, mudando completamente de assunto aqui, porque eu acho que não pode passar despercebido um fato que eu achei muito bom, assim, muito legal para o futuro, que é a estreia que ocorreu no UFC Qatar do turco, ou russo, né? Ele tem dupla nacionalidade, Abdul Rahman Yakiaev. Não sei se é assim que se fala. Mas, assim, galera, prestem atenção nesse cara. Eu sei que a gente vai falar assim, mas ele enfrentou o Rafael Cerqueira, talvez o pior lutador atualmente do plantel do UFC. Mas o que ele fez com o Rafael Cerqueira, os outros caras que estavam enfrentando não fizeram. A forma como ele venceu, avassalador, 24 aninhos, wrestling, trocação, imposição. Olha, eu vou falar um absurdo aqui, tá? Mas eu sinto falta dos lutadores que têm imposição que o Fedor Emelianenko tinha no auge. Sabe quando você luta querendo vencer mesmo e vou pra cima, vou acabar com esse adversário? Fedor fazia muito isso. E esse rapaz me lembrou o Fedor. Então, assim, meio pesado, que tá envelhecido, média de idade da categoria acima de 34, 35 anos, esse cara tem 24 anos. Vamos ficar de olho nesse cara aqui. Olha, eu tô muito impressionado com esse cara aqui, não só pelo que ele fez com o Cerqueira, que ele vinha fazendo também antes, tá invicto aí, 8-0. Então, nome pra gente prestar muita atenção pro futuro. Maravilha, melotíssimo. Eu estou sem espinho na garganta, vocês já desespinharam tudo por mim. Então, bora falar de UFC 323, Kevaliashvili versus Ian, Merab versus Piotr. Pergunta capiciosa sobre este evento, chegando o malvado, sorrindo para o Barbie, o homem de mil faces.
Barbie, qual das versões de João Menegali Barbie vai responder esta pergunta? 2 pontos. Se um marciano chegasse à Terra e você tivesse que escolher uma luta deste card para fazer esse marciano se apaixonar por MMA, Barbie, qual luta você escolheria? Essa é uma pergunta boa. Essa é uma pergunta muito boa. Tô olhando aqui o card, existem muitas lutas que eu colocaria, assim, sem muito medo de errar. Eu acho que as últimas 3 lutas do card vão ser lutas, no mínimo, boas de se assistir. Mas eu imagino. Não me faça lembrá-lo que o marciano só tem tempo de assistir uma luta. Escolhe uma. Vamos para uma, então. A luta. A luta. Eu vou colocar aqui a luta principal entre Merab Dvalishvili e Petr Yan. Eu até cogitei aqui uma outra entre Terence McKinney e Chris Duncan, mas existe a possibilidade séria dessa luta acabar em 30 segundos, sabe? Merab Dvalishvili e Petr Yan é um nível altíssimo de MMA, e se a gente for tirar o que aconteceu na primeira luta, por exemplo, porque o que aconteceu, mesmo que tenha sido um domínio muito grande por parte do Merab Dvalishvili, também foi uma luta extremamente dinâmica. Teve muita defesa, teve muita queda, teve muita trocação também, porque o Petr Yan não se deu por rendido em nenhum momento, mesmo que ele estivesse tomando atraso em todos os momentos. Eu imagino que agora ele veio um pouco mais preparado. Existiu uma mudança recente aqui no jogo do Merab, que ele está priorizando muito mais a trocação do que as quedas, mesmo que as quedas ainda sejam uma parte muito grande do jogo dele. Ele está se tornando mais trocador do que só aquele wrestler. Então, eu imagino que essa luta vai carregar um pouco disso. Eu imagino que ela vai ser disputada muito na trocação, mesmo que as quedas ainda sejam um fator muito determinante para o vencedor. Então, eu acho que vai ser uma luta muito intensa, eu acho que vai ser uma luta com muitas dinâmicas diferentes, eu acho que vai ser uma luta muito divertida de se assistir, e eu diria para o Allen, assista isso. Eu acho que também é a luta mais sem risco, no sentido de quando você pensa nas outras lutas, por exemplo, Brandon Moreno contra Tatsuro Taira ou Alexandre Pantoja contra Joshua Van, essas lutas podem tomar um rumo unilateral muito rápido. Eu acho que essa luta não tem muita chance disso acontecer. Eu acho que ela vai sempre ser dinâmica, eu acho que ela vai sempre mostrar muito da beleza do MMA. Muito bem, Barbie. Barbie vai fazer o marciano ficar acordado até 3 horas da manhã. Certo? Melotu malvado sorrindo para você. Vamos lá. Se um marciano. Tô brincando. Meloto, se Pantoja vencer, bem favorito nas casas de apostas, vale dizer. Bem favorito. Depois vocês vão dizer se vocês concordam com os favoritismo ou não. Mas se ele vencer, o que é provável, alguma chance de Demetrius Johnson assinar com o UFC, Meloto? Então, eu não vejo muita chance não, né? O Demetrius Johnson se aposentou do MMA, tá lutando mais jiu-jitsu agora. Eu gostaria muito que ele voltasse pro MMA, que ele lutasse no UFC. Acho que seria uma luta incrível, a luta contra o Pantoja, embora a idade ali já tá pesando um pouco. Hoje eu acho que ele seria zebra, mas não vejo muita chance não, cara. Não vejo essa vontade dele em voltar a lutar, ele mesmo descartou, não quer mais bater o peso, né? O peso mosca. No One ele lutava no peso, na categoria de cima, né? Embora tinha a mesma nomenclatura, se eu não me engano. Então não vejo muita chance não. Tá certo, Meloto. Que pena, né? Seria. Ô, Meloto, teu palpite tá ninguém. Pantoja, cara, Pantoja. Hoje ele tá voando. Acho que não vejo o Demetrius ganhando hoje em dia, acho que não. UFC 323, Merab Dvalishvili versus Petr Yan. Eu estou dando. Eu olhei o card. A nota de corte ficou ping-pongueando na minha cabeça. Eu decidi dar nota 7. Ou seja, se este card for espetacular, for perfeito, se o evento, né, não o card, se o evento for espetacular, se for perfeito, a nota máxima que ele vai levar vai ser 7. Uma boa nota, hein? Lembrando que o Rampazzo é rigoroso nas notinhas aqui. Vamos ver, vamos torcer para levar uma nota boa aí. Meloto, por favor, que horas começa o card preliminar do UFC 323?
Voltamos para aquele horário vampiresco. Que horas começa e qual a primeira luta, Melo? Por favor. Então, começa às 20 horas, na hora de Brasília. A primeira luta é entre o Mohamed Naimov contra o Myron Santos. O Myron, que é o último brasileiro a vencer o The Ultimate Fighter, gringo ainda, né? Que ele ganhou. Uma luta em que ele é bem favorito. Eu acho que é uma luta que vai ser mais equilibrada do que tá se apontando aí. A odd tá pagando quase 3 aí pro gringo. É um cara duro esse Naimov aí. Eu não sei, essa luta seria muito boa para colocar no campo minado aí pra ir na zebra. Mas vai ser uma luta bonita de se ver. Acho que o Myron é um highlighter, né? Afinal, quando ele ganhou do Ken Offley, ele nocauteou de uma forma linda, bonita. Tá com problema de peso aí. Parece que não sabe se vai continuar no pena. De repente ele volta pro peso leve, né? Mas eu sei, cara. Luta dura pros dois. Bom, eu vou dar um spoiler aqui e dizer que um de nós três escolheu essa luta para o campo minado. Aguardem alguns minutos, vocês vão saber quem foi. E palpite, Meloto, quem leva essa luta? Então, eu não tô tão convicto Fala das o nome habilidades do do Myron. palpite. Fala o nome, fala o nome. Palpite. Tá, cara, mas eu tô contextualizando. Eu ia falar, eu não tô tão convicto nas habilidades do Myron. Olha esse favorito. Meu palpite é no Naimov. Barbie, você concorda? Ah, eu não concordo, porque eu não acho o Naimov bom. Eu acho o Naimov bem mais ou menos, eu tô indo do Myron, que pelo menos na última luta, o Myron me surpreendeu positivamente. Deixando a batata quente para mim pro palpitão do canal Contra Golpe, hein? E eu estou em dúvida, vou ter que pensar. Não sei, eu concordo com o Meloto que é uma luta muito equilibrada. É, O, o Myron não me convenceu ainda, mas enfim, não sei. Estou em dúvida. Meloto, qual a segunda luta, por favor? A segunda luta é entre o Mansur Abdulmalik contra o Antônio Trócoli. Aqui nós temos mais um brasileiro, assim como o Rafael Cerqueira, que é uma zebra absurda, pagando 8, 9 em algumas casas de apostas. Tendência que vai pro fumo aí também, porque o Mansur Abdulmalik, que é o adversário dele, é um, é um, é um brutamonte, um cara forte, explosivo. Na última luta até passou trabalho aí com Cody Brandage. Foi no contest ou empate, não entendi direito o resultado que deu, mas ele tinha ganhado, mas mudaram o resultado para empate. Isso até depois um pouco contra ele, mas ainda assim, cara, o Troco ele não mostrou nada no UFC. Uma pena, porque era promissor no Contender Series, falaram muito bem dele, mas acho que vai pro fumo mesmo, vai ser nocauteado, infelizmente. E aí, Melo, eu quero dizer o seguinte: mais um spoiler que eu vou dar aqui. Um de nós três escolheu este campo minado com o Trócoli pagando 7. 7. Teve alguém que escolheu esse campo minado aí. Zebraça. Meloto, qual a terceira luta? O cara que escolheu já pode ser maluco, né? Bom, próxima luta é entre o Ibu Aslan contra o Ivo Bareniewski. O Ibu Aslan a gente já conhece, né? Lutou no UFC aí. Inclusive foi um dos caras que nocauteou o Cerqueira. É um nocauteador, vai pra cima pra acabar a luta rápido. É legal de ver ele lutar. O cara é entretenimento puro aí pra quem gosta de nocaute. Só que é meio mediano, né? Nível fraco ainda, né? Muitas falhas. E o Ivo nocauteou um brasileiro multicampeão mundial de jiu-jitsu no Contender em 20 segundos. Uma marretada, assim. Ele era, até não lembro se era muito favorito, mas ou seja, essa luta aí tende a ser muito explosiva. Deve acabar no primeiro round aí, porque esse Ivo tá acabando quase todas as lutas dele no primeiro round. Então, assim, não conheço muito as falhas dele. Já conheço a do Ivo Aslan, por ter perdido e tal. Então, o meu palpite vai no Ivo Baranevski, o polonês, por nocaute no primeiro round. Vai seguir o que vem fazendo. E aí, Barbino, duelo Ivo-Ibo?
Quem leva? Concorda com o Meloto? Eu concordo com o Meloto, inclusive, ele comentou essa luta que ele venceu no Contender Series. Essa era uma das lutas que eu tava mais ansioso de toda a temporada do Contender, porque o adversário dele, o Muhammad Ali, é um cara com altíssima experiência no jiu-jitsu, muito sucesso também, que se tornou um trocador com ótimos chutes quando foi pro MMA, e ele pulverizou o cara, né, bicho? 20 segundos. E a gente olha para esse resultado e a gente pensa clássico casamento pouco competitivo que o UFC faz. Mas, cara, o Will é um dos principais prospectos da categoria inteira, na minha opinião. É um cara super competente em termos de grappling, super competente em termos de trocação. E a não ser que ele tome um nocaute realmente fulminante do Ibo Aslan, eu acho que ele tende a passar o caminhão, inclusive em todas as áreas. Meu palpite está nele. Ele é bem favorito aqui, 1,50. Ô Meloto, na próxima luta, peso leve, a gente tem o Edson Barbosa, né? Saudoso do Edson Barbosa, eu falando assim, parece até que ele já bateu as botas, mas não. Saudoso porque eu lembro bem da época, lá pelos idos de 2014, 2013, 2014, quando eu acreditava que o Edson Barbosa seria campeão peso leve do UFC. Depois disso, ele transitou pelo peso pena, porque, enfim, foi um lutador que, na minha opinião, não chegou onde eu achei que ele chegaria. Eu tinha expectativas mais elevadas. Edson Barbosa, bem zebra nas casas de apostas, vindo de má fase, contra um Jalin Turner, que também está vindo de má fase. Verdade seja dita. Mas má fase por má fase, os apostadores aí estão achando que vai dar Jalin Turner. E tua opinião, Meloto? Bom, primeiro eu faço das suas palavras as minhas também. Eu também botava fé no Edson como futuro campeão. Eu afirmava isso com veemência. Para mim, era ele o maior prospecto da categoria antes mesmo do Charles. Eles estrearam basicamente na mesma época. Na época que o card preliminar nem era transmitido direito. A gente tinha que tentar caçar lá o vídeo para conseguir ver a luta que ele fez de estreia, nocauteando com um chute na perna. Depois lutou contra o Antônio Njokuani, um chute rodado na cabeça que viralizou. Depois, que não foi um nocaute, né? Mas ali ele já mostrou habilidade em ter esses chutes rodados. O cara que veio no Muay Thai aí, quando era criança já lutava. E infelizmente não aconteceu como a gente esperava mesmo. Infelizmente, tanto no peso leve quanto no peso pena, não conseguiu ser campeão. Uma pena, um dos maiores talentos que o Brasil teve que não foi campeão, eu venho a afirmar. E infelizmente, eu acho que não vai mais, a partir de agora, subir mais degraus. Acho que já bateu no teto mesmo. E esse cara que ele vai enfrentar, o Jordan Turner, tá voltando da aposentadoria, né? Assim como o Cerrudo voltou, ele também tá voltando. E acho que ele é mais capacitado para vencer essa luta mesmo. Ele, fisicamente, acho que aguenta mais pancada do que o Edson hoje. É perigosíssimo em pé, envergadura gigante. Então, no duelo de técnica, o Edson ganharia, mas hoje só a técnica não é o que. Pode ser o que mais importa, mas não é a única coisa que importa. Então, dado todo o conjunto de habilidades, fisicamente falando também, Jalin Turner deve nocautear o Edson Barbosa. Tô com esse pressentimento. É o que deve acontecer realmente. Mas vamos torcer para que o Edson Barbosa nos surpreenda mais uma vez, né? A gente que gostava tanto dele, ainda gostamos, né? Mas apostávamos tanto nele. Minuto, qual a próxima luta, por favor? É entre o Marvin Vettori contra o Bruno Huck, o Bruno Ferreira. Brasileiro, pelo que eu vi nas casas de apostas, ele tá um pouquinho zebra. O Vettori, né, já disputou o cinturão aí, é um cara bem conhecido, tá em franca decadência, já não tem mais aguentado tanto os golpes dos oponentes, tá sentindo mais. Então eu acho que o Hulk deve vencer essa luta aqui. Não sei como é que tá o sentimento de vocês com isso, mas eu acho que o Hulk ele vai ditar onde essa luta vai ocorrer. Ele é muito bom no judô ali, nas quedas, em manter a luta em pé. E acho que ele deve manter em pé. E em pé eu acho que ele é melhor do que o Vettori. Pelo menos vai oferecer mais perigo. O Vettori é mais de volume, não tem tanto punch. Acho que não lembro quando foi o último nocaute do Vettori no UFC. Então eu tô com o Bruno Huck nessa, cara. Acho que o Bruno vence. Se por um lado eu gosto do Edson Barbosa, como a gente falou agora há pouco dele, é exatamente o extremo oposto, na minha opinião, com o Marvin Vettori. Não gosto desse lutador. Não gosto desse cara.
Não chega a entrar para minha lista de odiados. Não chega tanto. Mas não gosto. Contudo, Meloto, eu penso diferente nesse palpite. Eu acho que o Vettori vence. E vamos desempatar isso agora já para o campo minado. Barbie, qual é o teu palpite para essa luta aí? Essa luta é engraçada, né? Porque é o cara que só ganha por finalização ou nocaute contra o cara que nunca é nocauteado nem finalizado. Eu acho, honestamente falando aqui com vocês, que. O que que eu acho? O que eu acho é. Não sei nem o que que eu acho. O que que eu acho? Um- A vida é difícil, senhores. A vida é difícil quando você tem que fazer umas avaliações dessas. Mas acredito que o meu palpite no final das contas vai ficar com o Marvin Vettori, ou não. A gente confirma isso mais tarde. Mas neste momento eu vou de Marvin Vettori. Mas A dúvida vai de brasileiro, cara. Barbie, o Pacheco agora aí. Barbie, eu te dou o direito de ficar em cima do muro e a galera vai descobrir, então, o palpite de 3 tapinhas para essa luta quando olhar, quando ver, quando assistir o vídeo do Palpitão em canal Contragolpe lá no canal Contragolpe. Tá bom? Porque tá ping-pong. O Meloto tá indo de Bruno, eu tô indo de Marvin e o Barbie vai decidir. Ele pode ficar em cima do muro, né? Ele pode, eu não posso. Você não pode, Meloto. Você é o Esses MMA. são os privilégios de ser o capitão. Entendi. Meloto não dá corda que ele engole a corda inteira. Meloto, qual a próxima luta, por favor? Nazim Sadikov contra o Fares Zian. Pô, luta boa, cara. Luta boa. O Zian, ele andou perdendo, mas ele vinha numa boa sequência de vitórias. O Sadikov é uma ótima promessa na categoria, né, dos pesos leves. Também, aliás, o Sadikov, ele iniciou a carreira perdendo, mas ele teve um empate no UFC contra o Vyacheslav Borchev. Bom, o favorito nas casas de aposta dessa luta aqui é o Zian. Mas aqui é tirar a moeda pra cima, cara. Essa luta aqui é muito equilibrada. Dois lutadores muito bons, muito promissores. Eu fico com o Sadikov nessa, cara. Eu acho que o Sadikov tem um teto maior. Acho que ele vai mais longe na carreira. Eu acho essa uma luta de muito alto nível. Os dois são trocadores de altíssimo nível que estão se desenvolvendo, se tornando lutadores de MMA muito completos. O Faresia é um cara alto, muito longo, que está descobrindo aí um amor também pelo wrestling, trabalhando mais o jogo por cima, com um bom ground and pound. Enquanto isso, tem o Sadkov, que na trocação gosta muito de chutar, é um cara com grande poder de nocaute, mas também é um cara que adequa a sua estratégia muito bem ao adversário. As últimas lutas dele, principalmente essa última luta dele contra o Nicolas Motta, você vê como que ele foi progressivamente tomando mais conta da luta, até mesmo a luta dele contra o Ismael Bonfim. Estava sendo uma luta pau a pau até que o Sadkov começou a dominar completamente. E para essa luta, o meu palpite, na verdade, vai contra você. Eu estou indo de Faresia. Eu acredito que a altura e a envergadura dele aqui, a maior capacidade de lutar 3 rounds, é uma consciência muito grande na trocação. Tá mais forte em termos de clinch. Eu acho que o jogo de chutes que o Sadkov traz não vai ser um problema tão grande contra um adversário que traz essa vantagem no controle de distância. E acho que em termos de clinch, os dois meio que estão se equivalendo aqui. Eu dou uma leve vantagem para o Sadkov, mas ele é mais trocador. E eu acho que um jogo de clinch prolongado vai forçar muito o card dele, que eu não considero que seja um dos melhores possíveis, não. E então o meu palpite está indo no Faresiam nessa aqui. O Zian que, curiosamente, perdeu pro Terence McKinney, né, que tá no card. E vem, na verdade, de uma sequência boa de vitórias. Vem de 5 vitórias seguidas. Eu disse que ele tinha perdido, né? Que interrompeu uma sequência de vitória deles, mas foi a sequência anterior, que ele chegou a ter 2 vitórias, aí perdeu pro McKinney, mas agora tá com 5 vitórias seguidas aí, tá voando mesmo, e o adversário dele também, mesma coisa, tá com 2 vitórias seguidas aí, e curiosamente, olha como o McKinney luta, né, o McKinney tá no cartel de todo mundo, o Sadkov ganhou do McKinney, impressionante esse McKinney, logo tá igual o Kevin Rowland, como porteiro aí do peso leve, né? Categoria peso leve. McKinney é aquele cara que toda luta contra o McKinney é 50-50.
Qualquer cara, qualquer cara. Você pega um top 5 ou um top 1000, um cara fora do UFC, é 50-50. E aí temos, Meloto, uma luta pelo peso mosca feminino. Finalmente uma luta entre mulheres, né? Eu gosto de lutas entre mulheres. E essa luta promete. Isto é uma das lutas que eu mais aguardo no card preliminar. A Maycee Barber contra a Karine Killer, a Karine Silva. É... Maycee, favorita nas casas de apostas, mas a brasileira é boa lutadora, hein? A Maycee é muito boa lutadora também, né? Quero ouvi-lo, Meloto. Quem leva essa luta e por quê? Pra quem não conhece muito a Maycee Barber, se assistir a luta contra a Amanda Ribas, é um ótimo cartão de visita para conhecer ela. O que ela fez com a Amanda Ribas foi impressionante. Lutadora contundente, forte, bom boxe, tem um jogo de quedas também interessante. O maior desafio da carreira da Karine Killer até então, né? Embora ela tenha perdido para Viviane Araújo, mas considera a Maycee Barber melhor, já que a Viviane, se eu não me engano, nem no UFC tá mais, acabou sendo cortada aí, ou não renovaram o contrato. Mas enfim, concordo mesmo com esse favoritismo da Maycee. A Karine, para quem me conhece já há um bom tempo aí, eu venho falando dela como uma das maiores prospectas, né, do MMA feminino, principalmente pro Brasil. Pode ser uma campeã ainda, eu não descarto, porque ela tem idade para isso, né, pode evoluir. Me chamou a atenção muito a estreia dela no UFC, mas eu acho que ela não tá pronta ainda para vencer uma atleta como a Maycee. Então, meu palpite vai ficar com a Maycee Barber, por decisão. Então, a próxima luta é entre o Terence McKinney contra o Chris Duncan. Barbie, quem que você acha que vence essa? Essa luta, como a esmagadora maioria das lutas do Terence McKinney, vai muito de o oponente é resiliente o bastante para tolerar o primeiro minuto, os primeiros minutos de luta que o McKinney impõe em cima deles. E no caso do Chris Duncan, eu acho que seja. Mesmo que ele já tenha uma derrota dentro do UFC por finalização que ocorreu realmente nos primeiros minutos, eu acho que ele demonstrou nas últimas lutas uma capacidade de tolerar dano, uma capacidade de criar seus momentos. Eu vou palpitar aqui de Chris Duncan. Essa é uma luta que pode dar muito errado, muito rápido, mas eu acho que ele é um cara que aguenta bem pancada. Eu acho que ele é um cara que, mesmo que ele não tenha o dinamismo, a capacidade atlética do McKinney, ele consegue fazer estratégias melhores, ele consegue trabalhar mais a longo prazo. Essa é uma luta que ou o Terence McKinney ganha no primeiro minuto, ou o Chris Duncan ganha na alongada. Eu sei que eu tô falando óbvio, mas é exatamente isso. Curiosamente, eu concordo com você, eu acho que ele vence mesmo, né? O Duncan, inclusive, é o favorito nas casas de apostas. Acho que a maioria das pessoas estão concordando com essa análise. O curioso é que o Duncan perdeu, cara, pro Manuel Torres com Mata Leão. Olha só, Manuel Torres. E também perdeu pro Vyacheslav Borchev. E aí foi pro nocaute, né? No Contender Series, na primeira passagem dele pelo Contender Series. O Borchev, que foi o último adversário do McKinney, que foi finalizado pelo McKinney, né? Como o mundo gira, né? Em algumas coisas, assim, com relação ao resultado de luta. Pois bem, próxima luta daí, para fechar o card preliminar, Grant Dawson, que tava meio sumido, tá voltando aí agora, ranqueado no peso leve, 13º, contra o Manuel Torres, que é o cara que nocauteou o Chris Duncan, aliás, finalizou, né, o Chris Duncan, o último cara a vencer o Chris Duncan aí. Por pouco não foi o adversário do Charles Bronx no UFC Rio, né, o Manuel Torres foi consultado para substituir o adversário anterior ao Charles, do Charles, né, que eu não me lembro quem era, mas era o Fiziev, né, Fiziev. E, bom, luta dura, confronto de estilos, ao meu ver, completo, porque o Grant é um grappler. Eu não vejo muita habilidade no Grant de nocautear, de usar a trocação, que é o oposto do Manuel Torres, que é um nocauteador, né? Embora tenha finalizado o Duncan, mas pelo que eu vejo, o ponto forte dele é mesmo a parte em pé, cotoveladas perigosíssimas. É um kamikazezinho mexicano, hein? Aqui é o cara do controle que vai tentar apagar o incêndio e, por outro lado, o outro cara que vai tentar trazer as chamas, né? Então, palpite. Vou ficar com as casas de apostas nessa. O Grant Dawson, embora tenha perdido pro Bob Green, né? O King Green,
depõe muito contra ele essa derrota. Eu não esperava que ele ia perder, ele era bem favorito, acabou perdendo. Mas eu acho que ele aprendeu com o erro, né? Não vai trocar, não vai dar chance. Vai tentar buscar a queda contra o Manuel Torres, buscar uma finalização no chão. O Dawson não deve ter tanta dificuldade de vencer, creio que é bem melhor nessa área. Então, meu palpite vai ficar com o Dawson. Maravilha, Melotíssimo, maravilha, Barbie. E agora queremos saber o card principal. É tarde da noite, Meloto. Dá pra gente a hora exata, horário de Brasília, e qual a primeira luta dele, por favor? É tarde, infelizmente, meia-noite, né? Horário triste aí para nós brasileiros. Mas ano que vem vai mudar, viu? Ano que vem vai mudar, vai antecipar 1 hora os cards principais aqui no mundo todo, né? O UFC vai fazer essa mudança aí com a Paramount. Então, vai ter evento começando às 10 da noite, o card principal, o pay-per-view. Pay-per-view não, né? O numerado. Primeira luta do card principal, o Jan Blachowicz contra o Bogdan Guskov. Luta entre dois ranqueados, né? Lutadores da elite, dos meio pesados. O Blachowicz aí numa descendente, né? Bem grande, né? Não é mais o mesmo nem de longe, tá muito perto de se aposentar, mas ainda tem feito lutas competitivas. A última luta dele perdeu para o Carlos Ulberg, uma decisão, que até pensei que ele ia ser nocauteado, ou seja, me surpreendeu um pouco. Então acho que ele pode sim vencer o Guskov. Agora, se eu aposto nisso, aí eu não vou apostar, né? Não tem como apostar na vitória de um cara que tá com 42 anos. Vou de Guskov, tá voando, tá vencendo as lutas aí por nocaute, tá se impondo, venceu o Nikita Krylov agora na última luta, que é um adversário duro, querendo ou não. Então eu tô com o hype, tô com o Guskov nessa. Acho que ele vence nocauteando. Meloto, nessa eu fecho com você. Vou de Guskov também. E Blachowicz virou um cara chato, né? Envelheceu chato, um lutador chato. Contudo, você falou, vou no hype. O Guskov é zebra, tá? Nas casas de apostas. O favorito é o Jan Blachowicz. Então estamos indo aí, eu e você, contra as bolsas de apostas. E na próxima luta temos o Henry Cejudo, muito zebra, contra o Peyton Talbot. Esquisito isso daí, hein, Meloto? Será que só vai aparecer um campo minado de alguém? O que você acha desse encaixe? Não seria nenhuma surpresa se aparecesse. O Henry Rudo não tá ainda aquele cara que vai perder para toda a promessa que vier. Eu acho que ele é bem capaz de vencer o Peyton Talbot. Vou te falar que eu vou apostar nisso ainda, tá? O Peyton perdeu pro Raoni Barcelos por conta do wrestling, claro, né? Do ofensivo do Barcelos. Não sei se o Cerrudo vai conseguir fazer esse jogo pragmático aí, que ele gosta de trocar. Mas eu acho que ele vai vencer, cara. Por incrível que pareça. O Peyton Talbot, provavelmente, tá? Não tenho certeza, mas acho que ele vai ser campeão do UFC um dia. Ele tem muito talento. Cara jovem ainda. Mas ele tem muitas falhas ainda. Talentosíssimo. Mas eu acho que a experiência pode pesar aqui. Eu vou de Cerrudo nessa, por incrível que pareça. Cara, eu não vou nem passar a bola pro Barbie, porque eu também vou de Cerrudo nessa. Campo minado, desculpa, palpitão no canal Contragolpe definido. Também tô indo de Cerrudo nessa. Se o Barbie fosse de Peyton Talbot, voto vencido já foi. Você iria de Talbot, Barbie? Não só de Talbot, mas eu também vou de Blachowicz. Então aqui eu estou sendo voto vencido em 2 lutas consecutivas. Não tem erro. A gente humilha os outros mesmo. É assim que a gente faz. Vamos ver o que vai acontecer então. E na terceira luta do card principal, Melotíssimo? Mais um ex-campeão, Brandon Moreno, número 2 do ranking dos pesos mosca, enfrentando Tatsuro Taira, uma joia aí do Japão. Cara duro, esse japonês aí. De repente ele vai dar uma luta dura pro Brandon Moreno. Mas eu ainda não consigo apostar contra o Moreninho, cara. Acho que o Moreno não decaiu tanto ainda quanto os outros citados, né? Contra os outros veteranos. Tá com uma idade boa ainda, 31 anos. Pô, tá. Teoricamente era pra estar no auge ainda. Né? Vem de vitória, 2 vitórias, né? O Albazi, o Erceg aí foram derrotados por ele. Então, meu palpite fica com o Moreno nessa pela experiência e ainda por estar ainda com aspectos físicos ainda no auge, praticamente. Também tô indo de Moreno nessa, fecho com você também. E ele é zebra, hein? Pouquinho zebra nas casas de aposta, me surpreendeu isso.
tá ping-pongueando nas casas de aposta, né? Hora um, hora outro, mas até o que eu não tinha visto, ele era um pouco zebra também. Bom, e aí, Meloto, a gente chega no Common Event, na segunda luta principal, que é uma disputa de cinturão. Alexandre Pantoja, nosso brasileiro mais vencedor no ano, atualmente no UFC, defendendo mais uma vez o seu cinturão peso mosca contra o número 1, Joshua Van, que veio escalando, galgando, garimpando, avacalhando a categoria. Chegou num passo expresso aí, o lutador de Mianmar. Barbie, quero você nessa, Pantoja e Joshua Van. As bolsas de apostas dando, evidentemente, o Pantoja como favorito. Agora eu quero saber, você que não se rende por camisa, não se rende por patriotagem, não se rende por bolsas de apostas. O que você acha desse encaixe e qual é o teu palpite, Barbu? Eu vou falar com vocês que possivelmente é o encaixe mais complicado para o Pantoja em tempos recentes, né? Ele veio recentemente com vitórias em cima do Kai Kara-France, com vitórias em cima do Kaya Sakura. Tipo assim, lutadores duros, com certeza, mas só que todo o estilo de jogo do Joshua Van se baseia em defender quedas, fazer um sprawl extremamente forte, quebrar as interações de clinch, e trabalhar um boxe com alto volume, trabalhar golpes no corpo, e tipo, cara, esse é um estilo complicado pro Pantoja, eu vou ser bem honesto com vocês. Eu entendo o favoritismo dele, porque é um cara que vem lutando só no alto nível, vem lutando com os melhores lutadores da categoria, e que aparentemente ainda tá em processo de desenvolvimento, sabe? O Pantoja tá se apresentando cada vez melhor. Os chutes dele estão melhores, as quedas dele estão melhores, as pegadas de costas dele sempre foram fantásticas, o jogo de solo dele é surreal, é o melhor da categoria, tranquilamente, sim. Mas ele tá se tornando um lutador mais conciso, sabe? Ele tem sempre essa explosão muito forte no início da luta, e até quando essa explosão passa, a gente consegue ver ele atuando em alto nível, quando em outras lutas era uma parada que, assim, ele cansou um pouco, sabe? Ele diminuiu um pouco, continua mantendo um ritmo alto, mas diminuiu claramente. O que eu vou falar para essa luta é que, assim, é óbvio que é um casamento de estilos bem contrastantes, foi o motivo que eu não coloquei essa luta para ser a melhor luta do card, para ser a luta a ser apresentada para o Marciano, porque pode acontecer do Pantoja conseguir definir essa luta numa queda. E também pode acontecer dele não conseguir quedar de forma alguma e ser forçado a trocar com o Joshua Van. Eu acho que ele tem habilidades na trocação que podem complicar, mas eu também acho que depois de um certo tempo, de uns 5, 10 minutos, eu acho que o caldo engrossa para ele, sabe? Porque o Joshua Van é um cara que não tem medo de uma trocação mais franca, ele não tem medo de se meter na linha do ataque, como, por exemplo, a gente viu nessa luta contra o Royval. O Royval tentou aumentar a pressão, tentou aumentar o volume, e o Joshua Van respondeu na mesma intensidade. Baixo e pesado para a categoria, mas é mais uma questão que ele nunca parou de bater, tem boa movimentação de cabeça, tem boa defesa, e eu vou dizer assim aqui, porque pode até chocar, mas o meu palpite vai ir no Joshua Van aqui, contra meu coração, porque eu gosto muito do Pantoja, gostaria de ver ele continuando como campeão, apesar que eu gosto muito do Joshua Van também, meu garoto, mas eu acho que aqui o casamento é ingrato pro Pantoja. Eu acho que o Joshua Van tem melhorado a cada performance, e ele tem melhorado muito nessas áreas, ele vem enfrentando muitos caras do grappling. Ele enfrentou o Rei de Suru, ele enfrentou o Corey Durden, ele enfrentou o Edgar Chairez. Claro que nenhum deles tem o nível do Pantoja, mas é muito mais a questão de como que ele conseguiu defender as quedas, como que ele conseguiu impor essa defesa de quedas, esse sprawl forte, como que ele conseguiu separar as interações de clinch e continuar trabalhando em um alto nível, em um alto volume, trocação de boxe, que é uma coisa que eu acho que o Pantoja tem brecha, sabe? Eu acho que o Pantoja não tem uma defesa, não tem fundamento de boxe tão sólidos como o Joshua Van tem. O Pantoja vencendo essa luta, ele tem que ser aquela coisa de ou você tá fora da distância ou você está completamente dentro, no sentido que ou você tá em distância de chute e os chutes do Pantoja são muito bons, estão se tornando cada vez melhores, ou você tá tentando quedas e conseguindo quedas. O Pantoja é muito bom fazendo isso, mas eu acho que é um estilo meio ingrato para ele aqui. Acho que a última luta do Joshua Van foi realmente o que me fez pensar, esse cara eu acho que tem uma chance sólida de se tornar campeão, porque ele foi posto no inferno, e ao invés de ele tentar buscar um antijogo ali, ao invés de ele tentar diminuir o ritmo da luta contra o Royval, ele levou o ritmo da luta contra um cara que se destaca justamente pela capacidade de trabalhar num volume que ninguém mais consegue.
ele trabalhou no mesmo ritmo, no mesmo volume, na mesma intensidade, e eventualmente levou a melhor em cima do adversário e conseguiu até knockdown. Então, o meu palpite aqui tá indo no Joshua Van. Rapaz, cadê aquele meme do ratinho, Meloto? Rapaz, cara, vou até mudar a thumbnail do podcast no YouTube para Barbie crava que Pantoja perderá o cinturão. Eu entendi a análise, mas Meloto, qual o teu voto de Minerva? Porque para mim o Pantoja mantém o cinturão, vence essa luta. A gente vai no palpitão do que, meu amigo? Que eu fiquei até curioso agora. Fiquei surpreso com a análise do Barbie. O meu palpite vai ficar no Pantoja, né? O Pantoja, ele pode até não conseguir quedar, mas ele também não é de levar muito atraso em pé, cara. Ele sempre dá um jeito ali, se embola com o cara, de repente nem quede, mas finalize pegando as costas em pé mesmo. Já viu isso acontecer, né? Então, olha, o Barbie conseguiu deixar a gente com mais vontade de assistir essa luta agora, hein? Vou até ouvir a análise depois gravada. E aí, Barbie, você vai surpreender a gente de novo agora na luta principal? Merab Dvalishvili versus Piotr Yan? Vamos dividir por partes, como diria Jack. Começando pelo Merab, Barbie. Dvalishvili, maior lutador peso galo da história do UFC. Está indo para o Wikipedia do MMA, está indo para a terceira ou para a quarta defesa de cinturão esse ano? se eu não me engano, é a quarta. Vou confirmar aqui agora, mas se eu não me engano, é a quarta. Quarta defesa. Um psicopata. Temos um psicopata de informação, que é o Meloto, psicopata da defesa de cinturão, que é o Merab. O que ele vai trazer neste sábado à noite, Barbie, nessa madrugada aqui no Brasil? Uma coisa interessante aqui é porque, bom, como você falou, são 4 defesas de cinturão em um ano. Todas as análises que a gente fez a respeito do Merab Dvalishvili são muito frescas, sabe? Elas ainda são muito válidas porque o cara não tem como mudar tanto de estilo. Mas eu acho que existe uma mudança que vem acontecendo, que ele vem priorizando cada vez menos as quedas. E eu sei que isso pode parecer uma coisa muito doida de se falar, porque ainda é uma parte muito grande do jogo dele. Claro, com certeza, sempre vai ser. Mas ele tá se tornando, ele tá cada vez mais gostando da trocação, ele tá cada vez mais gostando de trocar. Eu não sei se é uma questão que tá acontecendo porque ele já tá com 34 anos de idade, 35. Tipo, o cardio dele sempre vai ser estupidamente diferenciado e ele consegue impor esse jogo de quedas. Eu só não sei se, por exemplo, aquela performance que ele teve contra o Petr Yan na primeira luta, que ele tentou mais de 50 quedas e terminou o último round no gás. Eu não sei se ele vai ter o mesmo conforto para fazer esse tipo de estratégia, porque ele aparentemente tá tendo uma troca aqui que ele tá pressionando muito mais com trocação, conseguindo as quedas ainda da mesma forma, mas ele parece muito mais disposto a trocar e muito mais feliz com essa área, mesmo que ele não tenha os resultados imediatos que a abordagem mais voltada para quedas estava dando. Tipo, essa luta contra o Corey Sandhagen, ele ganhou claramente a luta, mas ele perdeu o primeiro round, venceu o segundo round trocando, e aí depois que ele começou a impor mais seu jogo de quedas, e na minha opinião ele ainda perdeu, acho que foi o quarto round, posso estar enganado, mas teve um desses últimos 3 rounds que eu pontuei para o Sandhagen, e eu acredito que tenha sido o quarto. Ainda acho que o Merab ganhou com conforto aquela luta, teve round 10-8 e ele ganhou tranquilamente 3 rounds, mas foi uma luta que, tipo assim, ele se dignou a trocar e se dignou a perder rounds, muito mais do que deveria. A luta dele contra o Mar foi a mesma coisa, ele se dignou a perder alguns rounds, a trocar mais do que deveria. Quando, tipo assim, quando ele resolveu ir para as quedas, ele até conseguiu impor com uma certa tranquilidade, ele só parecia não ter a mesma vontade, a mesma investida, e eu fico pensando o quanto disso que é uma coisa pensada, no sentido de vou conservar meu carro, vou conservar a minha energia, e o quanto que é uma coisa tipo, vou dar show para a plateia. É muito difícil você saber, porque as duas coisas estão acontecendo simultaneamente. Ele está cada vez mais confiante nas mãos dele, ele está cada vez mais confiante na invulnerabilidade dele como lutador, e, consequentemente, ele quer quedar menos, ele quer trocar mais. Eu quero novamente ressaltar
que aqui eu não tô falando que o cara fez tipo José Aldo com chutes baixos, que ele subitamente parou de chutar e começou a só trocar boxe. Não, ele ainda queda muito. Ele a cada luta tá dando 10 quedas no adversário. Mas é só que a abordagem dele, o plano de jogo dele, vem mudando sutilmente para ser mais voltado para a trocação. O que eu acho que é uma ideia muito interessante para essa luta, considerando que as quedas contra o Petr Yan, claro que elas foram extremamente efetivas em exaurir ele e não deixar que ele conseguisse ganhar algum momento. Mas o que começou a fazer o Merab Dvalishvili ganhar a primeira luta foram chutes baixos. É uma coisa que eu acho que muita gente não lembra, mas o Petr Yan começou a sentir esses chutes baixos bem cedo na luta, e aí que a coisa foi começando a, a dar muito, muito errado para ele. Mas eu só queria fazer essa pequena análise, porque todo mundo já sabe como Merab luta. Se você não sabe, você pode ver várias das outras análises que a gente fez esse ano. É basicamente o mesmo lutador. É um gás absurdo, uma imposição física muito absurda, muitas quedas, mesmo que ele não tenha o controle do solo, as quedas já vão exaurindo seu adversário. Ele tá melhorando em termos de trocação, tá entrando com umas combinações, ele não bate extremamente forte, mas ele bate forte o suficiente para ganhar respeito, cada vez com mais senso dessa distância e sabendo que ele tem um queixo decente, ele entra mais nesse momento de trocação com mais confiança. Eu acho que isso está definindo mais as mudanças que vêm acontecendo pouco a pouco no jogo do Merab. Tá certo, Barbie. E do outro lado, a gente tem um dos seus lutadores favoritos, porque eu sei disso, Petr Yan. O que o russo trocador boxer vai trazer para conseguir sair com um resultado diferente do que foi a primeira luta com o Merab? Alguma coisa ele vai ter que fazer, Barbie. Como eu estava comentando aqui com o Meloto em off, antes da gente começar a gravação, o meu grande problema com o Petr Yan e o meu grande problema nele em relação a essa luta é que o Petr Yan parece não fazer nenhuma estratégia específica para o oponente. Isso é uma coisa extremamente preocupante, né? Porque, tipo assim, você viu essa última luta do Merab contra o Corey. Cara, o Merab ganhou essa luta, o Corey perdeu essa luta, mas só que você não consegue assistir aquela luta e pensar que o Corey não fez uma estratégia muito adequada ali, sabe? Ele se planejou muito bem para aquela luta. Pelo contrário, a impressão que eu tenho é que o Ian, por mais que ele seja um dos melhores lutadores do planeta em termos de adaptação dentro do octógono, ele não faz estratégia. Eu tenho a impressão que ele nunca se prepara para o lutador que está na frente dele. Eu realmente tenho essa impressão que ele só treina, entra na luta e aí é tipo assim, vamos ver o que acontece. E eu acho que muito disso vem porque ele é muito bom em todas as áreas. Ele é um cara com muito card, ele é um cara com bom wrestling, ele é um cara com ótima trocação, ele é um cara com boa defesa em todas as áreas. Então, para ele é uma coisa tipo assim, é tranquilo para mim perder um pouco da luta, descobrir o que está acontecendo, mas não é, porque isso aqui entra muito em termos de estilo de jogo dele. E uma coisa que complica muito o Ian é quando ele não consegue ganhar a iniciativa ao longo dos rounds. Então você vê, por exemplo, essa luta dele, a luta que ele perdeu contra o Sterling. Eventualmente o Sterling deu uma cansada e o Petr Yan começou a tomar a dianteira de novo. Eu tô falando da segunda luta aqui, mas até o terceiro round, até o final do terceiro round, era uma parada que o Ian tava deixando as coisas acontecerem porque ele não tava conseguindo ganhar a iniciativa. O Sterling não estava tirando a mão do acelerador. E, por consequência, o Ian não conseguia impor o seu próprio jogo. E a luta dele contra o Merab é a definição mais clara disso, que foi uma luta competitiva no sentido que o Ian não deixou em nenhum momento ser amassado no sentido de a queda aconteceu, eu vou ficar aqui no chão. Nossa senhora, não consigo reagir à trocação. Não, ele estava o tempo todo tentando ser combativo. Ele estava o tempo todo se levantando, brigando contra as investidas de queda, mas ele nunca conseguiu retomar a iniciativa. Ele perdeu todos os minutos daquela luta. Isso aqui, para mim, é uma coisa muito assustadora, né? Porque, como eu tava falando, tem vários exemplos de lutadores contra o Merab, que beleza, você pode perder a luta, mas você pelo menos consegue mudar a estratégia, complicar ele um pouco. O Ian, aparentemente, ele precisa que o oponente deixe ele fazer isso um pouco, e isso é uma coisa que a gente já consegue ver através das lutas dele. O fato dele ser um ótimo wrestler também tem sido uma coisa que vem sendo diferencial nas lutas dele, né? Você vê contra o Daiko, contra o Song Yadong, que sempre que a luta começava a ficar muito abrupta, assim, na trocação, ele conseguia levar a luta para baixo, que não é uma opção, pelo menos não é uma opção interessante contra o Merab Dvalishvili. Então, tipo assim, por melhor que o Ian seja, eu acho que existe essa questão de como que a estratégia dele é montada e como que ele aplica as coisas, porque todo mundo adora falar essa coisa que Petr Yan no primeiro round tá só baixando dados do adversário, tá só analisando. Galera,
Eu entendo isso, mas isso também é uma estratégia péssima. Porque se você não consegue se adequar ao adversário rápido o suficiente, você está deixando rounds se esvaírem, você está deixando minutos se esvaírem. E você ter que se adequar a um adversário como o Merab, que nunca tira o pé do acelerador, é uma estratégia terrível. E, infelizmente, eu não tenho nenhum retrospecto do Ian, nenhuma atuação recente que eu tive a impressão que ele fez diferente disso, né? Porque até quando ele estava enfrentando um cara fora do top 10, ele estava perdendo round. Isso aqui, para mim, é uma coisa extremamente complicada que eu acho que vai afetar ele nessa luta também. Barbie, o que tudo. A expectativa que eu tenho, pelo menos, é de ver um Merab Dvalishvili mais rápido que o Petr Yan. Nas entradas e saídas, nas interações, nas trocas de mão. Como que você vê esse encaixe? O que você acha que vai acontecer? Como que essa luta acaba, Barbie? O meu palpite para essa luta é que o resultado seja exatamente o mesmo da primeira, que seja uma vitória do Merab Dvalishvili por decisão. Como eu estava falando aqui, quando eu estava comentando a respeito da luta a se introduzir para o Marciano, eu acho que ela vai ser mais interessante nesse sentido, porque o Merab está muito mais disposto a trocar. Tipo, e o Petr Yan, mesmo ele tem uma defesa muito boa em termos de boxe e ele se adapta muito bem a um adversário que tá pressionando ele nesse sentido até. Tipo, o cara tá pressionando com volume de golpes, eventualmente o Ian começa a responder. O que eu acho que complica aqui é a mudança de nível, né? Porque o Merab não vai só pressionar com volume de golpes e deixar por isso mesmo. Ele vai pressionar com volume de golpes, entrar numa perna, jogar você no chão. E aí na próxima interação você não vai conseguir responder no boxe porque você vai estar com medo de ser jogado no chão. Infelizmente é assim que eu imagino que a luta vai transcorrer na maior parte do tempo. O Ian vai ser competitivo a todo momento, ele vai se levantar, ele vai tentar fazer as coisas dele, mas eu acho que inclusive eu tenho a impressão até que ele deu uma desacelerada nesses últimos tempos, não muito grande, só grande o suficiente para eu pensar que qualquer coisa que o Merab tenha mudado no jogo dele não vai influenciar tanto o resultado dessa luta. Eu acho que vai ser uma luta diferente da primeira, porque eu acho que vão ter muitos momentos de trocação aqui, mas eu imagino que o Merab vai levar melhor até mesmo nesses momentos, porque é um volume muito grande e ele vai ameaçar o Petr Yan de muitas coisas. Eu acho que para o Petr Yan vencer essa luta, ele precisaria entrar com uma estratégia diferente, que é uma coisa que ele nunca fez. É o que eu falei, eu estava muito mais confiante no Cory Sandhagen vencendo essa luta contra o Merab do que eu estou no Petr Yan, mesmo que eu considere que o Petr Yan seja um lutador melhor do que o Sandhagen, porque o Sandhagen se prepara. Ele entra com uma ideia do que ele tem que fazer contra o adversário. Talvez ele não consiga executar no mais alto nível, mas pelo menos ele tem um plano de jogo. O Ian, a impressão que ele tem é que ele entra como se o adversário ali fosse pessoa aleatória. E a partir disso eu vou descobrir o que fazer. Posso estar errado, especialmente se tratando de uma revanche, mas assim, considerando que a revanche dele contra o Sterling, ele teve uma performance bem pior do que ele estava tendo na primeira luta, eu acho que é meio seguro de dizer que o camping dele não muda muito de uma luta para outra, e essa é uma luta que você precisaria ter um plano de jogo extremamente específico. Eu enxergo aqui o Merab entrando com alto volume de trocação, entrando nas quedas, e a não ser que sobre uma mão ali, e o Ian consiga machucar o Merab e retomar a iniciativa de alguma forma, dessa forma, eu imagino ele sendo dominado ao longo de 5 rounds, com quedas, com iniciativa na trocação, com chutes baixos. Eu vejo o Merab Dvalishvili saindo vitorioso. Esse é o meu palpite. O Barbie, você vai fazer o Marciano ficar acordado até 3 horas da manhã para ver uma luta de 5 rounds, 25 minutos de luta, sem finalização, sem interrupção. Ok, estamos acreditando nisso. As melhores lutas são essas, só para constar. Estamos acreditando que vai ser uma luta espetacular e que não será uma luta enfadonha. Eu só quero dizer o seguinte, cara, o Marciano não precisa que eu passe o teu endereço para ele te buscar aí. Tecnologia acima da média, ali em Marte, maluco. O Marciano vai buscar o Barbie lá em Toronto, o Meloto. É Toronto, Barbie? Você não... Montreal. Mas o Marciano sabe, esse é o ponto. Que venha. Você acha que o seu capitão tem o exército mais poderoso deste planeta, que é o exército carismático, com seus milhões e milhões e milhões de soldados? Você acha que eu tenho medo de um marciano? Você acha que seu capitão carisma, o 10º planeta,
O rei de Montreal. Chega! Rei maior. Você acha que eu vou tremer pra um marciano qualquer? O homem de New Faces. O Meloto, quero falar uma coisa para vocês, tá? A gente vai agora falar do campo minado. Vai ter uma pergunta capciosa surpresa para um de vocês dois no campo minado, hein? Aguardem, nem os dois estão sabendo. E chegamos a ele então, Meloto, campo minado. Campo minado. Recapitulando o campo minado do evento passado. Ai, ai, ai. As coisas voltando ao seu normal. Barbie foi de Dan Hooker vencendo Armand Sarukian, pagando 5.0. Quen. Eu fui de Belal Muhammad vencendo Ian Gary, pagando 3.0. Quen. E Meloto foi de Alex Pérez vencendo Azul Almabaev. Quen. 3 pataquadas. Será que a coisa vai mudar a partir de agora? O placar parcial do campeonato tem Barbie em primeiro, com 18,35. Na sua cola, Rampazzo, esse que vos fala, com 17,01. E o Meloto lá atrás, com 10,06, Meloto. Meloto, você é o primeiro a falar dessa vez. Qual sua estratégia para tentar virar esse jogo, Meloto? Bom, minha estratégia vai ser a mais ousada possível. Eu vou ir no homem que tem a odd 7, para ver se eu empato aí, eu chego perto de vocês. Antônio Trócoli vai vencer o Mansur Abdulmalik. Com fé e mais fé do que qualquer coisa, né? Vamos que vamos. Ó, eu só quero dizer o seguinte, quando eu tava vendo as odds ontem, ou anteontem, agora eu não lembro, eu falei, cara, o Meloto vai ser vacilão se ele não pegar essa odd do Trócoli. Porque eu acho a tua escolha perfeita, cara. No lugar que você tá na tabela, você precisa de um oásis desses para acontecer. Eu acho que a tua escolha foi certeira. Até porque a gente vem errando aqui, né? Errar por errar, tenta sorte lá no alto. É uma odd muito esticada. Por mais que realmente o Mansur deve vencer, eu acho que foi uma boa escolha. Se você não pegasse, eu ficaria muito coçando para pegar. Só que o Barbie foi o segundo. Barbie, você foi no quê? Meu palpite está indo no Petr Yan vencendo o Merab do Varishvili, porque se o milagre acontecer, eu pelo menos ganho aqui com odd de 4. Tá certo, Barbie. E eu estou. A pergunta capiciosa vira daqui a pouco. E eu estou indo de Henry Cerrudo vencendo Peyton Talbot, pagando 3,10. Mudei meu palpite aos 48 do segundo tempo. Eu avisei no decorrer do podcast aqui que tinha alguém que estava indo de Naimov contra o Myron Santos. Era eu. Mudei, estou indo de Cerrudo vencendo o Talbot, pagando 3,10. E a pergunta capiciosa, bota o malvado para sorrir de novo aí, Meloto. A pergunta capiciosa está indo para o senhor, Barbie. Meu amigo, eu quero entender o seguinte. Por que você não foi de Joshua Van? Isso aqui é uma coisa que eu aprendi com o meu colega Fabiano Rampazzo. Que se eu for me arriscar aqui, eu tenho que pelo menos ir contra o cara que eu tô torcendo. Se eu for de Joshua Van, o Pantoja ganha. Tô triste, bicho. Tô triste. Pelo menos se o Petr Yan ganhar, eu tô rico. Tá tudo certo. E pra ser sincero, cara, não sei. A diferença de odd aqui tá fazendo sentido, cara. Eu não sei. Eu acho que a odd do Petr Yan tá mais esticada do que a odd do Van. Tá, porque quando eu vi você dando o palpite na luta no Joshua Van com ele pagando 3, e você já tinha escolhido o Petr Yan, eu falei, ué? Tipo, mas
Bom pra gente, né, Meloto? Porque a chance do Berab perder esse cinturão nesse sábado é nula. É, a gente já viu essa luta uma vez, né? O que o Piotr vai fazer diferente? Ninguém tá conseguindo parar o Merab. Eu me rendi. Vai ser o maior peso galo da história, hein? Eu Não tem pro Dominic Cruz. fecho com você. Mas, Barbie, agora chegou a hora do seu tapinho de despedida. Você quer dar um tapinho de despedida na própria cara, depois dessa escolha no campo minado? Em qual das caras, né? Vocês deveriam me respeitar mais como o vencedor, ícone do campo mirado, seu capitão carisma. Não acabou ainda, meu amigo. Essa Sim, não sou eu. Campo Minado só teve um vencedor até hoje na temporada passada, que fui eu. Essa está em andamento, meu amigo. Rampazo, rapaz. Águas passadas não movem moinho, rapaz. Oh, mas que tristeza. Meu tapa vai na cara da Ronda House. Uma coisa que foi discutida aqui com o meu colega Meloto também, porque ela saíram aqui suspeitas que ela vai tentar fazer uma luta de boxe contra a Katie Taylor. Gente, se vocês não sabem, a Katie Taylor é simplesmente a melhor boxeadora do planeta nessa altura do campeonato. Essa luta é de um desnível maior do que Anthony Joshua contra Jake Paul, e eu tô falando sem brincar com vocês, eu estou sendo extremamente sério. Olhem no fundo dos olhos do seu capitão. Por que isso ainda está acontecendo? Porque, tipo, nessa altura do campeonato, o circo já tá tão grande que a gente tá tendo gente de alto nível, campeões mundiais, que estão se dignando a fazer essas lutas que são extremamente óbvias. Tipo, e eu vou ser muito sincero com vocês, quando o Ngannou resolveu lutar boxe, e ele conseguiu, nas primeiras 2 lutas, desafiar 2 campeões mundiais em sequência, eu já achei superação. Por melhor que tenha sido a performance dele contra o Tyson Fury, eu achei superação. Campeões mundiais não deveriam estar fazendo esse tipo de coisa. A gente não deveria ter a autorização para que eles façam esse tipo de coisa, porque olha o precedente que está se abrindo, sabe? A estreante quer fazer a sua estreia contra a campeã mundial unificada em diversas categorias. Invicta. Não, invicta não, ela tem uma derrota, perdão. Isso aqui, galera, não podemos deixar esse tipo de coisa acontecer. Beleza, você quer fazer. E olha só, eu sou muito a favor que se você quer lutar, você pode lutar. Mas aqui a gente precisa ter uma mão das comissões atléticas em falar, é que isso aqui é o seu limite, né? Eu não posso ter Conor McGregor lutando contra Floyd Mayweather. Essa luta não deveria ter acontecido, essa luta não deveria ter sido autorizada a acontecer. Porque qual que é o sentido da comissão atlética se você está deixando um estreante lutar contra um multicampeão mundial? Você está querendo ver pessoas se machucarem. Você está querendo ver pessoas se machucarem. Tapa na cara da Ronda House porque ela é otária, porque ela é odiada em todos os lugares que ela já passou, ela é odiada e tá fazendo besteira com a carreira dela, mas tapa na cara de todas as comissões atléticas que estão permitindo esse absurdo também. Tapa na cara da Ronda dado, hein? O senhor foi agressivo com uma das grandes estrelas do MMA. Ai, 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 mas ok, o motivo tá bem explicado, Barbie. Gostei, acho que tá bem fundamentado. E o seu, Meloto? Você vai de tapa na cara ou tapa nas costas, Meloto? Eu vou dar um tapa nas costas do Kyoshi Horiguchi, japonês que voltou ao UFC, que fez o seu retorno aí no último evento e ganhou bem, ganhou bonito e provavelmente vai disputar o cinturão em 2026. Ele tem já uma história importante no evento, já disputou contra o Demetrius Johnson lá atrás e tá com um nível ainda altíssimo e o que mais que me encanta nisso, né, que ele vai enfrentar, se for enfrentar o Pantoja, né, é um companheiro de treinos dele, é um cara da academia dele, então é um ótimo exemplo para os lutadores aí, para quando tem que enfrentar um companheiro de equipe, ele não quer, não sei o que, o Merab aí com o Sterling, né, rolou um tempo aí, eles não se enfrentaram. Que exemplo, cara, é esse tipo de lutador que a gente quer ver. Tapa nas costas do Koji Horiguchi, que eu acreditava que ele não ia vencer a volta do UFC, eu achei que o Tajiro Lambekov ia ganhar dele. Meus parabéns ao Kyoshi Horiguchi, que não deveria ter saído do UFC nunca. Poderia ter sido campeão nesse ato aí do Demetrius Johnson, até o Pantoja ganhar o cinturão, né? Davidson Figueiredo ali, teve o Cerrudo.
que o Ocho Horiguchi ia dar muito trabalho para aquela geração ali. Uma pena que talvez ele já não tá mais no auge, mas ele talvez pode se tornar o primeiro japonês campeão na história do UFC. Cinturão linear. Bom, o meu tapa de despedida vai na cara do Anderson Silva e do Tyron Woodley pela luta que eles vão fazer como main event da luta do Jake Paul, porque, cara, eu fiquei pensando, são os filhos de Jake Paul, né? Os filhos de Jake Paul, os dois que perderam, que foram nocauteados por Jake Paul no boxe, dois ex-campeões do UFC, que perderam lutas de boxe, foram nocauteados dentro do ringue. Lembrando que o Anderson Silva chegou a sofrer um knockdown do Jake Paul. Fazendo uma luta preliminar da luta principal do Jake Paul. É a coroação da superioridade do Jake Paul em cima do MMA e do UFC. Beleza, devem estar levando uma ótima grana, fazendo uma bolsa, esticando a carreira, com essas lutas entre veteranos, isso eu não discuto, cada um sabe o que faz da sua vida, mas em termos de legado, não só para eles, mas para o esporte como um todo, eu acho uma mancha, uma vergonha. É isso. Cavaleiros e Brutamontes, donzelas e desdonzeladas, encerrando então aqui mais uma edição de 3 Tapinhas, o melhor podcast de MMA do Brasil, o menos humilde podcast de MMA do Brasil, e nos encontramos terça-feira que vem, na verdade na quinta, a gente grava na terça, quinta-feira que vem, disponível no Spotify e no YouTube, mais uma edição dos 3 Tapinhas. Um abraço. 3 Tapinhas.